Olá, tudo bem? Começando mais um Hiper Business pela TV Mais para Ribeirão Preto e Sertãozinho. Hoje vamos dar sequência à nossa série de programas sobre gestão. Vamos falar sobre gestão de pessoas. E para tanto, estamos recebendo Marcelo Jabbour, ele que é consultor e palestrante dentro da temática de gestão de pessoas, e vamos então debater este assunto com ele. Obrigado pela presença aqui no Hiper Business. E Marcelo, gestão é importante em todos os aspectos da atividade empresarial. E o aspecto gestão de pessoas, ele entra como nesse contexto? Bom, André, é um prazer mais uma vez estar aqui com você. A gestão de pessoas, ela é absolutamente decisiva, né? Porque por mais tecnologia, por mais recursos de ordem material financeira, quem vai fazer as coisas acontecerem realmente são as pessoas, né? Então é a condução dessas pessoas, desses profissionais que realmente colocam a mão na massa, né? E entregam o produto ou o serviço da melhor forma possível, que verdadeiramente agrega o valor. É a gestão dessas pessoas que vai dar um resultado melhor ou pior, né? Então, às vezes bate aquele sentimento, aquela história de puxar a brasa um pouquinho para o seu lado, né, para a área que você atua. Mas no meu caso eu diria que não é esse o ponto. É que é muito frequente, né, e muito notório você perceber que quando as pessoas estão envolvidas com o trabalho no dia a dia, os resultados tendem a aparecer. E quando o contrário acontece, quando é a desmotivação, insatisfação, a falta de conhecimento específico, de competências necessárias, os resultados não aparecem. Então, eu acredito que o ponto central da gestão está exatamente em fazer com que as pessoas, em qualquer que seja a área, em qualquer que seja o ramo de atividade, façam da melhor forma possível suas tarefas. Em época da ditadura do custo-benefício, em época do cobertor curto nas atividades empresariais, como investir e como desenvolver pessoas dentro de uma atividade empresarial? É excelente esse ponto, porque eu falo muito isso, tanto nas palestras quanto nas aulas. Porque muita gente não acredita que isso seja um investimento necessário. Encara como supérfluo e às vezes é o primeiro a ser cortado dentro de uma situação de turbulência. Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu vou dizer o seguinte, você tem empresas, grandes empresas, e empresas de porte pequeno e médio, que tem lá uma reserva no seu orçamento para investir em gestão de pessoas, na preparação das pessoas. Mas você tem, em alguns momentos, até nas grandes empresas, um orçamento mais restrito, cobertor curto. Agora, não é porque o cobertor encurtou que você tem que acabar com o programa de desenvolvimento de pessoas. Você consegue até, com seus recursos dentro da empresa... E com criatividade. Sem dúvida, você colher coisas sensacionais, porque não é possível que você tenha uma equipe trabalhando no dia a dia, com experiências até por vezes em outras empresas no passado, que não possam ajudar, ensinar com o que eles sabem outros profissionais na empresa e receber desses outros profissionais também ensinamentos. E se você coloca, por exemplo, uma discussão de um texto, de um artigo, que fala de um concorrente, que fala de uma empresa internacional, que fala de uma prática que você quer melhorar na sua empresa, você discute isso e depois dessa discussão pergunta, e aí, o que nós trazemos para o nosso dia a dia? O que dessa discussão toda, desses pareceres todos, nós conseguimos implementar nas nossas rotinas? E André, é improvável que não saia coisa muito boa dessa discussão. O que eu quero dizer, essa evolução é prática. Acaba essa discussão que não custou absolutamente nada em termos financeiros, materiais, acaba a discussão e sai dali uma solução para ser implementada no dia seguinte, na semana seguinte. E muitas vezes essa solução também não custa nada, né? É só uma maneira de fazer diferente que vai trazer uma economia de dinheiro, que vai trazer talvez uma receita superior, vai trazer mais eficiência para o processo. E o que é que foi utilizado em termos de recursos humanos e materiais? Humanos, as pessoas que estão dentro da empresa. E material, praticamente nada. É pensar diferente para se obter resultados diferentes. Exato. Se você pensar diferente, pensar igual, agir igual, os seus resultados serão sempre os mesmos. Resultado, você não sai do lugar comum e você também não pensa fora da caixinha. Isso, né? Isso. Agora, quais os desafios dentro dessa provocação de se pensar fora da caixinha, de abrir o canal de comunicação e de ouvir, às vezes, as pessoas que trabalham com você, que estão subordinadas a você, nem sempre você vai ouvir coisas boas que vão te agradar, mas a pessoa também tem que ter o perfil de ouvir, saber entender, interpretar e saber reverter aquilo para uma estratégia positiva, e nem sempre
o lojista, o dono, o gestor tem esse perfil. Diante dessas variáveis, Sim. quais são os principais desafios desse caminho? É interessante. Eu acredito que um primeiro desafio é toda e qualquer área da empresa, toda e qualquer área, não se entender como especialista e ter uma atividade exclusiva naquela área. Por que eu digo isso? Porque um profissional, um gestor da área de logística, de produção, financeiro ou comercial, de marketing, qualquer que seja a área na empresa, ele entende que gestão de pessoas é uma atividade da área de recursos humanos. Né? E essa ideia está completamente ultrapassada. Gestão de pessoas é atividade de todo e qualquer gestor, em qualquer que seja a área, porque se ele lida com pessoas, ele tem que ser um indivíduo que se prepara para isso. Então eu ouço muito assim, mas o RH não desenvolveu uma política, mas o RH não... Na verdade, esse indivíduo em cargo de gestão, ele tem que buscar um aprimoramento em liderança. Ele tem que buscar um aprimoramento na condição de lidar com essas pessoas, de enxergar com os olhos desses Não que liderados. O RH não seja importante nesse processo. O RH é um... Eu Deixar claro isso, né? Não, sem dúvida. Que o RH é um auxílio luxuosíssimo, que é lá na área de RH que você vai buscar aquela informação mais elaborada, né? Mas não que tudo tenha que sair do RH. Se você tem uma dúvida com relação a uma prática específica em gestão de pessoas, procura o RH para discutir. Se você tem uma ideia de fazer uma pesquisa de avaliação de desempenho, né, uma avaliação de desempenho no seu grupo, ou uma pesquisa de satisfação, busca o RH, que eles são especialistas nisso. Mas as estratégias, de forma geral, de liderança e gestão de pessoas, isso é responsabilidade de toda e qualquer área. Então, quanto menos o gestor, de qualquer que seja a área, não entender, né, ou quanto menos ele entender que ele não é responsável pela gestão de pessoas, mais difícil vai ser sua atuação, mais empecilhos ele vai encontrar e menor a capacidade de desenvolver o time. Então, esse é um ponto fundamental. Qualquer que seja a área, qualquer que seja a formação, se ele está numa função de gestão, ele tem que se preparar para gerenciar, para liderar, para coordenar aquelas pessoas que estão dentro da sua equipe. Marcelo, gestão de pessoas, motivar, desenvolver lideranças, desenvolver competências das pessoas. Isso é para a empresa grande, para a empresa pequena, para a microempresa, para a empresa média, ou é para todas as empresas? É para absolutamente todas. Eu costumo dizer, André, que tem duas, e tem uma professora chamada Silvia Vergara, da Fundação Getúlio Vargas, que ela reforça isso em um dos artigos dela. E eu acredito nisso e falo disso com muita frequência. Tem duas responsabilidades principais em gestão de pessoas em liderança. Duas. Primeira, o indivíduo que está numa função de liderança, ele tem que cuidar do próprio desenvolvimento. Então, o líder, o gestor que está numa função de liderança e não busca melhoria própria em liderança, ele está cometendo um erro muitíssimo sério. E o segundo compromisso é cuidar da melhoria das competências dos seus liderados. Então, o líder que está numa função de gestão, de coordenação, de supervisão e não cuida da própria evolução, todos os dias procurando verificar o que ele tem para melhorar e que não cuida de evoluir, de estimular a evolução dos seus liderados dentro daquelas competências que ele entende que precisa para o bom rendimento do time, ele está errando feio. Né? Então, é essa preocupação todo o tempo e qualquer que seja o tamanho da empresa. Né? Ele assumiu a função de liderança, como ninguém é obrigado a nada nessa vida, ele assumiu a função de liderança, ele tem que arcar com todas as responsabilidades. Bom, você falou do líder, que tem que procurar o seu aprimoramento, procurar sempre melhorar e monitorar os indicadores o tempo todo. Sim. Mas também vamos ver o outro lado, da pessoa que tem o potencial ou que ainda não se despertou para isso, que é o funcionário que está numa função mais abaixo dentro do organograma de uma empresa. Perfeito. Até que ponto essa pessoa também tem que ter a compreensão de que ela também precisa melhorar, de que ela pode melhorar, de que ela é capaz de obter essa melhora e como ela deve pensar a sua carreira a partir desse ponto de vista, Marcelo? Sim. Tem uma... Porque é fechar outra ponta também. Sem dúvida, sem dúvida. E a provocação que você traz com essa pergunta... Adoro te provocar. Isso é porque você aceita as provocações. Me agrada demais. Me agrada demais. Porque quando você traz esse assunto, você traz o seguinte, não vai adiantar o líder estimular a melhoria se a pessoa não quer melhorar.
né? Então o indivíduo tem que se sentir responsável por esse processo. E aí tem uma coisa chamada domínio pessoal, André. Domínio pessoal é o compromisso, o comprometimento que cada indivíduo tem com a própria evolução. Então é importante que esse funcionário ele saiba que ele tem que evoluir, tem que cuidar dessa evolução. Para isso é importante que ele determine um objetivo para ele. E procure investigar quais os caminhos ele tem que percorrer, quais os passos ele tem que dar para chegar nesse objetivo. E depois disso, verdadeiramente, dar esses passos. Claro que o líder ele vai tentar provocar, nesse caso específico, o seu liderado a encontrar esse objetivo, um objetivo comum, um objetivo para a vida desse funcionário, qualquer que seja o nível hierárquico dele, o objetivo para a vida, que se alinhe com os objetivos da empresa. Porque esse esforço para chegar lá tem que ser o mesmo esforço que vai fazer a empresa chegar onde ela quer chegar. Então, ajudar na identificação desse objetivo comum. É como se ele encarasse a carreira como uma empresa. Certo, e cuidasse dela. Sem dúvida. Agora, tem que... Ele é a própria empresa. O marketing pessoal dele é o marketing da empresa. E somos todos. Somos todos. Somos todos uma Principalmente uma um profissional liberal, mas mesmo colaborador de uma empresa, sem dúvida, se ele encarar que ele é uma empresa prestando serviço para outra empresa e que ele pode crescer com isso, tendo garra, vontade, disposição e inteligência, sem dúvida, ele vai longe. E tem uma coisa dentro disso, André, que é a construção da reputação. Então as pessoas vão construindo a sua reputação. Esse vender mais ou menos seu serviço à medida que o tempo passa, e até para trabalhar em outras empresas, vai depender do que você fez nas empresas anteriores. Comportamento, postura, resultado, então não adianta equilíbrio. Ele se ilude, muitas vezes o funcionário se ilude, eu estou aqui, mas vou sair daqui. Ele está plantando coisas muito ruins quando ele é relapso no trabalho que ele está hoje. Ele cria uma reputação dentro disso e essa reputação vai trazer certamente coisas negativas para o futuro profissional dele. Então tem que saber exatamente, ter a noção clara de que se está plantando todo o tempo. Né? O que a gente faz hoje marca, né, positiva ou negativamente. E nós é que escolhemos os caminhos que nós seguimos. Vamos para o nosso intervalo. Hiperbusiness volta